Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado por estar aí. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja e nem um centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos vida além da vida. Para isso, nós usamos os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de André Luiz. Nós já gravamos o nosso lar completo, os mensageiros completo. Se você está pela primeira vez, depois você volta lá e assiste todos os nossos estudos. Nós não somos profissionais. Sou apenas um deficiente cego. Que a deficiência visual não me impede de eu falar deste evangelho de amor, dessa doutrina, a única doutrina que pode libertar o mundo, trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. Eles não irão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O Mestre Jesus já nos avisou que reino dividido não subsistirá. Só o teu evangelho é a mensagem de amor. Só o evangelho de Jesus pode trazer a paz, a unificação. Nós somos uma família. Família que ora unida permanece unida. Unido nós venceremos. Separados seremos derrotados. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. As religiões têm preconceito. O Mestre Jesus nos orientou, né? Nós já falamos. Reino dividido não subsistirá. Existe um reino mais dividido do que as religiões? Bem, dando continuidade no nosso estudo, nós estamos agora no terceiro livro de André Luiz, que é Missionário da Luz. Nós acabamos de gravar, já está na internet aí, o capítulo 3, o desenvolvimento. Hoje, nós vamos gravar o capítulo 4, que é o vampirismo. Compreende? Depois daquele aula prática, né, que o Alexandre passa para André Luiz sobre o desenvolvimento. Então, eles percebem que o problema da humanidade não é o Evangelho. Está escrito no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, você tem um problema na sua família, no seu grupo, você deve reunir-se, sentar, conversar e para vocês perceber aonde está o erro. Porque o erro não está no Evangelho, está no grupo.
O problema da humanidade é a religião e a política. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Leem uma coisa e fazem outra. Vamos explicar. O Alexandre fica prestando atenção no André Luiz, a curiosidade dele. Então o André Luiz só pensa. Alexandre sorri, aproxima dele e disse: André Luiz, você, como foi médico na última encarnação da crosta terrestre, você está sempre procurando na liga da medicina, da ciência material. Você está certo. Não está errado, não. Porque se você fosse de uma outra linha, você certamente ia procurar a tendência daquilo que você sabe. Mas você está certo. Mas o que você realmente quer entender o porquê. Porque você ficou impressionado com o jovem que tentava, que procurava a psicografia e não conseguia psicografar. O senhor do bigode, que também tentava a mediunidade e também não conseguia. Aquela senhora que era candidato à psicofonia, né? A incorporação do espírito falante. E estava difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Basta realmente que nós estudamos o Evangelho de Jesus. Presta atenção. Você que está começando agora, você que tenta a mediunidade e não consegue. Você que pensa, tudo que eu faço de tudo, mas nada dá certo. Não desista, continua. Você precisa achar a ponta da meada, como se chama na minha terra, né? No labirinto, você precisa achar a saída verdadeira. Porque a nossa vida é um labirinto. Só existe uma saída: o amor. Mas nós sempre procuramos o lado errado. Os nossos estudos que nós temos na internet, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós explicamos o que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, o que é Satanás, o que é a verdade de Deus e o que é o Espiritismo. Talvez você seja espírita, você ainda não conheceu, você não conhece ainda, você não tem ideia o que é verdadeiramente a doutrina dos espíritos. Você talvez que se acha santo, que tem certeza que a sua igreja vai te levar para o céu que ela mesma criou, tenha cuidado. Não tenha medo da verdade. Continua procurando a verdade. Lembra, o Senhor Jesus não deu um ponto final. Ele disse: conhece a verdade e ela vos libertará. Nunca deixa de procurar a verdade, por mais certeza que você tenha. Porque a lei universal é muito mais do que nós pensamos. Aí, Alexandre disse para André Luiz: André, o nosso maior problema é o vampirismo. O que é vampirismo? Você conhece, nós conhecemos a história do vampiro. Aquele que sai do túmulo, sai do caixão e vai sugar sangue, procurar vítima para sugar o sangue.
quem criou essa história, quem inventou essa história, com certeza, ele leu esse capítulo. Ele leu esse livro, O Missionário da Luz. Porque tudo nessa vida tem o vampirismo. O vampirismo muda de nome. Pode ser vampiro, pode ser obsessão, pode ser parasita. Quando nós começamos a estudar, quando nós conhecemos as religiões, nós percebemos que cada uma conta uma versão. Mas é a sua versão. Lembra do nosso estudo? O que é o homem? A igreja prega, ao homem está ordenado morrer uma vez, depois do juízo. Mas juízo de quem? Eles lê até aí para. Na Bíblia, se lê a história de Adão e Eva. Deus criou o primeiro casal. A igreja não aceitou o primeiro casal. Por quê? Tinha algum erro? Não, ela criou Adão e Eva. Mas os religiosos lêem a história de Adão e Eva, mas não continua, não termina de ler o capítulo. Por isso nós, quando alguém pergunta alguma coisa, nós falamos, está no capítulo 1 do Evangelho de João, ou está no livro do Evangelho. Mas que capítulo? Leia o capítulo. Que versículo? Leia o capítulo, você vai encontrar o versículo. Para fazer a pessoa ler. Porque nós temos preguiça para ler. Isso é vampirismo. É o corpo lutando contra o espírito. A religião, a igreja, quando dá um dogma criado por ela, isso é vampirismo. Ela está distorcendo você para uma verdade que é irreal. Não é isso que o vampiro faz? Ele vai sugar a vida da vítima. Esse saber que você está aprendendo, que a igreja tenta desviar, é o sangue vivo da verdade de Deus. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Nós, humanos, às vezes nós dizemos, mas por que nós sofremos tanto? Por que tanta desavença nessa humanidade? Todo mundo sempre procura achar um culpado, né? Sempre Deus é culpado. Por que Deus faz isso comigo? Agora pergunto para você, pergunta para essas pessoas que estão reclamando sempre isso, pergunta para ele. Às vezes ele é fumante, ele é dependente do tabagismo, dependente do alcoolismo, da droga. Isso é vampirismo. Porque a droga, o cigarro, a bebida, não lhe dá nada de bem, só lhe destrói a sua vida. Por que você usa? Se você quer ter saúde, por que você não gasta dinheiro naquilo que é pão, não aquilo que não é pão? Além de não ser pão, não ser alimentação, ela destrói a sua vida. Isso é vampirismo. A parasita é a doença. Cada órgão tem uma parasita. Lembra do capítulo anterior que nós lemos daquela metamorfose, daqueles milhões de bactérias se transformando para destruir o corpo de Vicente? Aquilo é vampirismo. Quando você não consegue pregar o bem, você não consegue ficar sem fazer fofoca. Isso é vampirismo. O que é que você tem com a vida do outro? Você não consegue a sua. Por que você vai se preocupar com a vida do outro? O preconceito radical das igrejas, isso é vampirismo. O que leva o preconceito? Qual é a vantagem do preconceito? Isso é egoísmo, isso é orgulho. O sentimento do preconceito é arcaico.
Tem igreja que mata em nome de Deus. A igreja mata em nome de Deus. Mas não está escrito na carta magna, no 5º mandamento, não matarás. Onde ela arrumou uma saída? Porque Deus... mas foi Deus que mandou matar. Deus? Se ele disse não matar, como é que ele vai mandar matar? A gente ouve nas igrejas, nas religiões de hoje, os pregadores dizendo, porque Deus está falando comigo. Deus está me mostrando. Por 3 vezes no Evangelho segundo João, o Senhor Jesus, não é João que fala, não. João escreve o que Jesus falava. João diz, tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele. Nunca ninguém viu Deus. Nunca ninguém falou com ele. Por quê que a igreja fala com Deus, vê Deus? Por quê? Jesus estava mentindo? Jesus não sabia do que fazia? A igreja prega, distorcendo a verdade. Isso é vampirismo. Vampirismo é parasita. E nós não percebemos. Quando você fuma, você vai conseguir um belo de um câncer pulmonar na garganta, nas cordas vocais. Quando você bebe bebida alcoólica, futuramente você vai ter um belo de um câncer destruidor no seu estômago, no seu intestino. Depois você vai dizer, por que é que Deus está fazendo isso? Deus incentivou você a usar as drogas? Nós temos, não é só no nosso país não, é no mundo, quase no mundo todo. As autoridades, as altas autoridades, os governantes, os políticos, os famosos, lutando para liberar a maldita droga que destrói as nossas crianças, mata os nossos jovens, está destruindo, aniquilando a humanidade. Essas mesmas pessoas se esforçam, luta, faz tudo para liberar um assassinato cruel e covarde que mata seres vivos no ventre da mamãe, sem a menor chance de se defender. E ele chama de aborto legal. Você já imaginou o que é ilegal nessa mente doente? Porque realmente a pessoa que pensa assim é doente. É deficiente intelectual. Nós criamos um animaizinho com todo carinho, pois no fim, nós mata ele e come, rói os seus ossos. A nossa mesa de prazer, de festa, estão sempre cheia das partículas dos nossos animaizinhos. Na granja cria uma galinha, a vida toda ela botando, sustentando o dono com os seus ovos. Quando ela fica velha, que já não mais dá aquele rendimento, eles matam e comem. Faz canja de galinha dela. Um boi, um animal que trabalha a vida toda, se esforçando, sofrendo, quando fica velho, perde a força, então vai para o matador. Nunca o homem se percebe que um animal, um boi, uma vaca, quando entra no matador, as lágrimas rolam nos seus olhos. Ela sente que está indo para o matador. Mas o homem é insensível, ele não percebe. Quando muito no supermercado, na Ceagesp, nos mercadão, 30%, 20% de fruta, de alimentação é jogada no lixo. Mas eles não diminuem o preço, não doa. Quanto tem pessoas que ganham bilhões
por minuto. Tem pessoa passando, tem criança, idoso, morrendo na fila do hospital, enquanto os nossos políticos estão desviando o dinheiro. Tirando o dinheiro dos idosos, das aposentadorias, desviando o dinheiro da merenda escolar, da saúde, enquanto centenas de pobres morrem na fila esperando uma cirurgia. Isso é vampirismo. Você é esse vampiro. Lembra de uma coisa: a lei universal é uma semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos. Você, corpo, vai morrer, mas você é espírito, você é eterno. Você vai ter que prestar conta para o universo disso. Portanto, quer saber mais? Comunica conosco. Caminho do Amor, Francisco Pedro, hotmail.com. Faz um comentário aí, faz uma pergunta. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou simplesmente um administrador desse grupo. As minhas palavras não são minhas, não. Está no Evangelho, está na doutrina dos Espíritos, que não é uma nova religião. Ela ensina, ela é o Consolador prometido por Jesus. Ela ensina que o Evangelho é a verdade de Deus, não é a religião e nem a Bíblia. É as boas novas que começou com João Batista. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.